Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é a parte 2 do vídeo, onde eu conto a minha história, o meu testemunho em relação à depressão. Então, se você ainda não assistiu a parte 1, corre, assiste. Vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, para você assistir e ver o quanto Deus operou um milagre na minha vida e que Ele pode operar na sua também. E esse vídeo aqui é justamente para te falar sobre maneiras práticas de você ajudar alguém que está passando por essa situação e também para você que está passando por essa situação. Porque talvez você entrou nesse vídeo porque alguém te mandou ou porque o próprio YouTube te entregou e falou que era para você assistir, porque te indicaram para assistir, mas talvez você tá aqui justamente porque você pesquisou sobre esse tema, assim como eu já pesquisei várias vezes. E a minha intenção realmente aqui é te ajudar, te aconselhar a passar por essa situação, mas também a te ajudar a cuidar de alguém que está passando por essa situação. Eu vou usar como referência aqui a minha trajetória, o que eu já passei e também o que eu uso para aconselhar pessoas que estão passando por essa situação. Mas esse vídeo não é científico, então ele não traz realmente ferramentas que um psicólogo vai utilizar. E é muito importante a gente lembrar disso, porque nada do que eu disser aqui substitui a ajuda de um profissional. Então você precisa ficar muito atento a isso, porque esse vídeo realmente são dicas, é uma ajuda, uma luz no fim do túnel aí para você começar a fazer alguma coisa em relação a essa situação. Primeira coisa, você precisa identificar se quem tá passando por essa situação é você ou se é outra pessoa. Se é você, a primeira coisa que eu quero te dizer é que eu te entendo. E eu sei exatamente como é que você se sente. Porque eu já passei por isso também e eu já passei por várias situações relacionadas à depressão. Então eu sei o que é que você tá passando em relação às suas emoções. Apesar de muito provavelmente a sua situação não ser nem um pouco parecida com a minha, ou talvez até parecida com a minha, eu não sei, cada história é uma história. Mas eu quero te dizer que eu sei como é se sentir dessa forma. E eu quero me colocar à disposição para te ajudar de alguma outra forma que você sentir interesse. Você pode colocar aqui nos comentários se você quer ajuda, ou você pode me mandar mensagem lá pelo Instagram para que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso. Agora, se você está aqui e não é você que está passando por essa situação, mas você quer saber como você pode ajudar alguém que está passando por essa situação, a primeira coisa que você precisa pensar é: você já passou pela depressão? Se sim, você sabe exatamente o que essa pessoa também está sentindo, que é essa questão aqui que eu acabei de falar antes também. Mas se você nunca passou por depressão, não pense de maneira nenhuma que isso é frescura, porque não é. Então, começando do começo, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que depressão é uma doença. Ela não é frescura, ela não é coisa da cabeça, ela não é ideia errada que alguém deu, sabe? Ela é uma doença. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Mas todo mundo que está passando por uma fase depressiva tem depressão? Não. Às vezes é realmente só uma fase depressiva. E aí eu quero falar para vocês sobre 3 tipos de depressão que nós podemos enfrentar na nossa vida aqui como ser humano, porque a gente está sujeito mesmo a isso. Se você nunca passou por nada disso, amém, e que você nunca passe. Mas se você já passou, você pode se identificar com uma dessas 3 possibilidades aí de ter depressão. Como você sabe, esse daqui é um canal cristão e a gente entende que além do mundo físico, que é esse mundo que a gente vê, que é esse mundo que a gente encosta, também existe o mundo espiritual. Então a gente entende que algumas coisas que acontecem não são necessariamente desse plano aqui que a gente vive, que existem coisas aí que a gente nem consegue ver e que às vezes é até melhor a gente não ver, né? Mas enfim. O primeiro tipo de depressão que eu quero citar aqui é o mais comum, que é a depressão por um motivo, um trauma, algo que aconteceu, uma depressão de fato emocional que vai ser desenvolvida a partir de um episódio ruim que aconteceu. Então, se a pessoa sofreu um abuso, se a pessoa sofreu um abandono, se a pessoa sofreu rejeição, um luto, ou se ela passou por uma situação muito ruim de qualquer coisa da vida dela que afetou de certa forma, de maneira que tire realmente a esperança de que possa acontecer algo bom na vida dela, essa é uma causa de depressão emocional. Algo que foi desencadeado devido a um fato que aconteceu. O segundo tipo de depressão é a depressão física. Provavelmente tem um termo melhor pra gente aplicar aqui, mas eu não tô lembrando dele agora, mas se eu lembrar eu vou colocar embaixo aqui. Mas que é a depressão que acontece justamente por
falta de vitaminas ou nutrientes dentro do nosso corpo. Por exemplo, se não existe uma boa alimentação, se não existe uma prática de atividade física, de exercício físico, se não existe uma produção de serotonina no nosso organismo, a gente então realmente vai ficar mais triste, a gente vai ficar para baixo, a gente vai ficar mal. E esse pode ser um dos tipos aí de depressão que a gente pode vivenciar, e isso inclusive eu contei lá no meu vídeo de testemunho da história, que foi uma das coisas que eu vivenciei também. Eu já passei por essas 3 fases, eu já tive esses 3 tipos aí, inclusive a emocional eu passei por ela 2 vezes, mas eu vivenciei também essas outras 2, então eu sei que existem tipos e tipos baseado nisso. Ah, existe prova científica? Provavelmente não, porque a terceira não tem comprovação científica, já que ela é algo que envolve o nosso espiritual, que a terceira é a depressão espiritual. Obviamente, isso que eu tô falando também está muito ligado à crença de corpo, alma e espírito. E se você não acredita dessa forma, talvez você tenha alguma dificuldade em entender e aceitar que essa questão espiritual é verdade. Porém, ela é verdade. E aí, por mais que talvez você não acredite nisso, eu te convido a realmente pesquisar um pouquinho mais sobre ela, porque também é um tipo de depressão e que também tem tratamento, que é o sangue de Jesus que tem poder nas nossas vidas. O terceiro tipo, que é o tipo de depressão espiritual, ele não é de fato a depressão que vai ser diagnosticada, que vai ter um laudo, que você vai tomar alguma medicação e não sei o que, tal. Não, essa aqui não se resolve desse jeito. A depressão que tem como causa o espiritual, ela é causada por uma opressão que vem sobre a vida da pessoa. E quem pode passar por esse tipo de depressão? Todo mundo que não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, e todas as pessoas que, apesar de terem aceitado, dão brecha, ou seja, estão vivendo uma vida que dá liberdade e legalidade para que o inimigo venha com uma opressão. Esse tipo de depressão é algo que eu quero te motivar a pesquisar um pouco mais, porque não vai ser um vídeo de poucos minutos aqui que vai conseguir formar essa ideia na sua cabeça para você concluir isso. Não vai ser. Você precisa realmente entender que isso é sério e que nós estamos sujeitos a isso se a gente não se policiar, se a gente não vigiar, se a gente não estiver atento. E tem um terceiro viés ainda da depressão espiritual, que não é nem a pessoa estar em pecado e nem o fato dela não ter aceitado Jesus, mas que é quando ela lida com essa situação. E essa é a que eu mais enfrento, porque eu ajudo muitas pessoas que estão passando por essa situação. E recentemente mesmo, eu atendi uma menina pelo celular que estava em depressão, que estava passando por uma fase de muito pensamento suicida. E no dia seguinte, eu me vi tomada por uma opressão muito grande. E eu passei um final de semana inteiro sem entender o que estava acontecendo comigo, porque aparentemente também estava tudo bem, mas eu estava debaixo de uma opressão muito grande. Eu comecei a orar sobre aquilo e perguntar a Deus. E Deus me disse que era porque eu tinha ajudado essa menina. E aí, sabe quando você vai exatamente no campo de batalha lá do inimigo, onde você vai exatamente naquele ponto que é a sua fraqueza, que é uma área difícil para você, uma área de risco? É exatamente isso que acontece todas as vezes que a gente volta naquele lugar onde a gente já passou, né? Onde a gente já sofreu ali. E por eu passar por essa situação constantemente de ajudar meninas que estão passando por isso, eu aprendi que todas as vezes que eu aconselho meninas que estão passando por isso, ou que eu tenho contato com pessoas que estão nessa situação, eu preciso orar e fechar realmente essa brecha para que essa opressão não fique na minha vida. Nessa hora, não tem esse nem aquele, a gente só clama o sangue de Jesus e fala, fecha essa brecha em nome de Jesus para que isso não continue acontecendo na minha vida. Porque Deus nos usa muito como instrumento de libertação, de cura, de ajuda para outras pessoas, mas nós somos seres humanos e se a gente não estiver blindado e coberto com o sangue de Jesus, a gente pode voltar a cair exatamente no mesmo buraco que a gente tinha saído. Então, agora que você já sabe que existem esses 3 tipos, você vai identificar qual dessas 3 áreas é a que está mais frágil aí na sua vida. E aí você começa analisando a sua saúde física. Você está comendo direito? Você está dormindo direito? Você está fazendo atividade física? Você está bem fisicamente? Porque se você estiver bem fisicamente, já vai ajudar muita coisa. Agora, se você está dormindo mal, se você não faz uma atividade física, se você come bobeira,
bobeira e não tá dando nutriente suficiente pro seu corpo, o seu corpo tá pedindo socorro. E aí você precisa cuidar do seu corpo. Então, para que a situação não piore. Então, a primeira coisa é sempre essa. Olha pro seu corpo, olha pra sua saúde, vê o que tá acontecendo. Já ajeita o que precisa ser ajeitado aí. Ah, não, Jaque, mas o meu físico tá legal, tá tudo bem. Beleza, então a gente vai pra parte 2, que é: aconteceu alguma coisa? Porque às vezes realmente aconteceu. Às vezes foi um término de um relacionamento, às vezes foi uma decepção no trabalho, com a amizade, na igreja, no ministério, em qualquer coisa. Às vezes realmente aconteceu alguma coisa. E a gente não pode viver negligenciando como se aquele fato não tivesse acontecido. A gente precisa fazer o quê? Acolher aquilo que aconteceu, reconhecer que isso aconteceu e olhar para as possibilidades de solução à nossa volta. Às vezes não vai ter solução, mas você pelo menos já identificou qual é o problema que está acontecendo na sua vida. E se você identificou que a depressão que está sendo vivenciada por você ou pela pessoa que você está ajudando está sendo com um cunho emocional, você precisa procurar ajuda de um profissional que vai auxiliar na saúde mental. Para quem já assistiu Divertidamente, sabe que as nossas emoções, elas acontecem aqui. A gente fala do coração e tal, mas tá tudo aqui dentro da nossa mente. Então nós precisamos da ajuda de um profissional da saúde que vai cuidar dessa área, que é mental. Então quem que você vai procurar? Um psicólogo ou uma psicóloga. E aí você vai compartilhar sobre isso que tá acontecendo. Ah, Jaque, mas eu tô passando por essa situação e eu não tenho dinheiro para procurar um psicólogo e uma psicóloga. Hoje nós temos vários serviços que são de graça para você que está passando por essa situação. E eu vou deixar para você 2 links aqui embaixo, onde você pode pedir ajuda e aonde você não vai ter exposição nenhuma disso que você está vivendo. E você vai conseguir lidar com essa situação e vai conseguir receber o tratamento com um custo muito baixo ou, em alguns dos casos, que eu vou deixar linkado aqui, até mesmo gratuitamente. Lembra que você não está sozinho. Existem várias pessoas que podem te ajudar, mas a primeira coisa é reconhecer que precisa de ajuda. Então, identificou que o problema é emocional, não fica tentando resolver de outras formas. Se é emocional, a atividade física pode até te ajudar, mas ela não vai resolver. Se é emocional, você pode orar um dia inteiro, fazer vários propósitos, mas não vai resolver. Se é emocional, você precisa tratar com as ferramentas que vai te ajudar de forma emocional. Então, para isso, você precisa da ajuda de um profissional nessa área. Caso você ainda tenha muita resistência com profissionais dessa área, converse com alguém que já tenha passado por essa situação e pergunte a ela como ela conseguiu vencer isso. Eu já tive um pouco de resistência nessa área, mas das 2 vezes que eu fiz um acompanhamento psicológico, eu entendi que eu não tô indo lá só para falar e para desabafar, porque isso a gente realmente consegue fazer de graça com amigos, né? Não precisa pagar por isso. Mas quando a gente tem esse contato com um profissional da área, ele nos ensina ferramentas que a gente pode colocar em prática, que a gente pode executar diariamente para conseguir vencer realmente esses desafios que acontecem aqui dentro. Então, gente, de verdade, faça terapia, procure ajuda de um profissional, isso vai fazer total diferença. E pra gente encerrar, porque esse vídeo também tá ficando grande, eu quero falar sobre como você trata quando é o terceiro tipo aí de depressão, que é a depressão espiritual. A primeira coisa é entender se você que está passando por isso, ou se a pessoa que você está ajudando já aceitou Jesus. Significa que a depressão que essa pessoa está passando é espiritual? É uma opressão do inimigo? Não, pode não ser. Ela pode ser uma depressão emocional. Porém, se ela não aceitou Jesus, ainda existe uma brecha aonde aquilo que existe no campo emocional ou no campo físico vai ser potencializado por causa da opressão espiritual. Então, a primeira coisa é que essa decisão precisa ser tomada. Se você está vendo esse vídeo, você está passando por depressão e você nunca aceitou a Jesus, pare esse vídeo agora. Faça uma oração e diga: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida nesse momento. Que o Senhor conduza a minha história e que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Você já entregou a sua vida para Ele. Se você é alguém que está ajudando alguém que está passando por essa situação, você vai encontrar qual é a melhor forma de comunicar isso. Não vai chegar para a pessoa falando: você tem que aceitar Jesus para você ser curado da depressão. Não, mas você vai conversar com essa pessoa e explicar sobre esses tipos de depressão que existem, para que ela também possa entender a seriedade que é quando nós estamos, de certa forma, abertos espiritualmente e à mercê de todas as opressões e tudo mais que tem de ruim aí, né, na Terra.
Agora, beleza, é uma pessoa que já aceitou Jesus, ou você, né, já aceitou Jesus, já tá tudo certo nesse sentido. Procura saber se tem algum pecado, porque às vezes tem. A gente fala, não, depressão não é falta de Deus. Beleza, pode não ser falta de Deus, mas pode ser excesso da obra da carne. Pode ser excesso daquilo que você tá fazendo e que você nem tá percebendo. E aí, se você quer entender um pouco mais sobre a obra da carne, Gálatas 5 fala sobre várias obras da carne, aonde a gente acaba alimentando realmente coisas que nos afastam de Deus. Então, às vezes, a depressão não vai ser falta de Deus, mas vai ser o fato de você estar muito longe daquilo que te dá um propósito, no sentido para viver. Então, dá uma lida em Gálatas 5, dá uma olhada ali se você está se enquadrando em alguma dessas obras aí da carne e já se arrepende, muda de rumo e realmente decida viver perto de Deus, que é onde a nossa vida faz sentido. Eu gosto muito daquela ilustração que fala, né? Se você tirar um peixe da água, ele vai morrer. Se você tirar uma planta da terra, ela também vai morrer. Então, se você também for arrancado do Senhor e você não tiver um relacionamento, se você não tiver proximidade com o Senhor, você também vai morrer, porque não existe propósito longe de Deus. E isso é fundamental para a gente entender que a depressão não é falta de Deus, mas que quanto mais perto nós estivermos de Deus, mais sentido nós vamos ter para continuar vivendo. Ainda que todos os dias a gente precise realmente dizer, Senhor, misericórdia, me ajuda, eu não sei como eu vou viver esse dia, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E por final, se você já viu que não está realmente em pecado, que está tudo certo, que você está vivendo uma vida de comunhão com Deus, mas você ainda está sentindo essa opressão, identifica se você tem sido essa pessoa que está indo no terreno do inimigo, literalmente, para ajudar outras pessoas. Às vezes a gente passa por essa situação e sente exatamente a opressão, a tristeza, a dor de uma pessoa que a gente nem conhece. A gente começa a sentir uma dor que nem é a nossa dor, mas a gente começa a vivenciar isso justamente porque a gente se envolveu espiritualmente com outra pessoa, com outra história, com outra realidade, e a gente começa a sofrer com isso. Então verifica se talvez você ajudou alguém ou se você orou por alguém e você acabou ficando ali de certa forma preso naquilo. Ore para que o sangue de Jesus te cubra e para que em nome de Jesus essa opressão bata em retirada. A gente precisa realmente se posicionar como cristãos e entender que a depressão é sim algo sério, que a depressão é sim uma doença, mas que existem várias formas da gente tratar essa doença. É importante lembrar que nem todo mundo que está passando por uma fase depressiva está de fato em depressão. Às vezes pode ser só um momento, uma fase mesmo. Mas como a gente não consegue identificar isso de cara, a gente já englobou tudo aqui como depressão. Mas só um profissional da saúde vai realmente conseguir diagnosticar se o que aquela pessoa está vivendo é uma fase, é um transtorno ou se é realmente uma depressão que precisa ser tratada com um pouco mais de cuidado, com medicação e outros detalhes aí. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo muito especial. Eu já estava querendo fazer ele há muito tempo. Se você não assistiu a parte 1 desse vídeo, tá aqui, assista, porque eu realmente abri o meu coração e contei coisas que eu achei que eu nunca iria conseguir contar aqui na internet. Mas eu espero que de verdade edifique a sua vida, abençoe a sua vida e que você possa ser um instrumento do Senhor também para ajudar outras pessoas. Comenta aqui embaixo também o que é que você pensa sobre tudo isso, se você acha que tudo isso que eu falei é abobrinha, se você já vivenciou tudo isso, conta pra mim, pode comentar aqui embaixo, que eu vou estar lendo tudo e respondendo cada comentário, e eu espero que você, que talvez esteja passando por essa situação, consiga testemunhar do milagre que Deus fez na sua vida, seja de forma física, emocional ou espiritual, assim como eu já compartilhei aqui também. Talvez essa seja a minha jornada até a eternidade, até chegar lá onde realmente não vai mais existir depressão. Mas enquanto a gente está aqui, precisa lutar com isso, eu também sigo à disposição então para falar sobre esse assunto, porque eu sei que é algo que precisa ser falado no meio cristão e que às vezes é um pouco ignorado, né? Mas a gente tá aqui pra gente crescer junto, pra gente vencer junto, e em nome de Jesus a gente vai conseguindo viver todos os sonhos dele pra nós. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, de comentar e compartilhar esse vídeo também com as pessoas que você sabe que vão se identificar com esse conteúdo. Deus te abençoe, bora crescer junto. Tchau!